É forte ou não é? Aqui um jargão de pregador, né? É forte ou não é? É forte demais, né? Vamos continuar. Aí, ó, o título dessa primeira parte. Ameaças dos lobos. Vorazes, né? Usou o termo vorazes, mas no sentido de feroz. Ameaça dos lobos vorazes. Aí o primeiro subtópico é os cuidados pastorais. Olha que interessante, que interessante isso. Paulo, ele dá esse ensinamento, esse estudo, essa palavra, né, esse ensino, ele usa o termo ali, os pastores, ele usa no sentido de bispos. Mas se a gente for ver no original, porque eu gosto de falar isso, de explicar, porque às vezes os irmãos pensam, não, mas essa lição aqui está falando só para os pastores, para os líderes. Não. Se a gente for ver no original, lá no grego, ele usa um termo de supervisor. Então, assim, aos supervisores de um rebanho, você tem que ficar atento. Vamos dar um exemplo, coordenador de jovem, tem que ficar atento. Se entrar ali no meio, quiser entrar no meio da manada ali, um lobo, tem que ficar ligado. No meio das irmãs, se apresentar um costume diferente, uma crença nova, as irmãs, aquelas que estão supervisor, aí o pastor sempre nos ensinou aqui um versículo bíblico. As irmãs mais velhas, mais experientes, faz o quê? Ensina as mais novas. Às vezes uma ovelha nova, irmãos, pensa aí numa ovelha filhote, ela sabe se cuidar sozinha? Ela tem a mesma percepção de uma ovelha experiente, já batida de idade? Não tem, irmãos. Uma pessoa nova convertida aquele que está em Cristo, é o quê? Nova criatura, ele nasceu do zero. Você tem que ensinar tudo, tem que ensinar a falar, tem que ensinar a andar, tem que ensinar a comer, tem que ensinar os perigos que correm no meio da caminhada. Então, o Paulo, ele falou aqui para os bispos, para os pastores, mas ele quis dizer para aqueles que estão supervisionando. Aí as irmãs vão falar, mas a gente não é coordenador, não é líder, mas você tem alguém mais novo que você pode ensinar. Pode falar, pastor. Sim. Aí, amém? Aqui, irmãos, um exemplo prático, né, de vida. A Rosane deu um exemplo prático. Foi alguém de fora que estava dando estudo? Era alguém lá do mundo? Não, irmãos, é pastor, professor, ensinador. Então, irmãos, por isso que a gente tem que ficar atento, tudo que a gente recebe, nem tudo a gente vai absorver. Eu posso falar, vamos dar um exemplo simples aqui. Eu posso estar aqui no meio do estudo e assim, sem intenção, eu pego e lanço uma heresia, um exemplo. Não quer dizer que eu sou um herético, né? Eu posso cometer, infelizmente, falar alguma coisa, falhar, os irmãos não vão absorver. Não, o Rodrigo falhou, infelizmente, vão me orientar, os irmãos mais experientes vão falar, Rodrigo, isso aqui. Uma vez, eu lembro que eu estava dando aqui um ensino e um presbítero foi e me falou, o termo que você usou lá não era legal, então eu peguei e corrigi. É assim, irmãos, a gente fala alguma coisa, a gente pega e vai aprendendo uns com os outros. Mas aí a gente tem que ficar atento para a gente não absorver tudo. Porque, se a gente for ver lá no livro de Mateus, capítulo 7, o Senhor Jesus, ele deu um alerta muito grande. Lá no futuro, ele profetizou. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, vai acontecer o quê? Entrarão no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então é fazer, não praticar essas heresias, mas fazer a vontade do Pai. Errar, irmão, infelizmente todo mundo falha, erra, mas a questão é a intenção. Os lobos, eles vêm com boa intenção? Nessa época agora de eleição, eu lembro que tinha uma postagem que chamou a atenção, era um lobo, ele era um lobo, estava fazendo um discurso político, na época da campanha, né? Botaram uma foto lá, e ele falando para as ovelhas que estavam ouvindo ele, e ele dando o discurso, olha, agora eu me tornei vegetariano, pode votar em mim. Pode me deixar como líder de vocês, que agora eu sou vegetariano. Era só promessa de campanha, irmão. A gente tem que ficar atento com as promessas de campanha. Porque falar, todo mundo fala, até papagaio fala, né? Mas e na hora da ação? Então nem todo que me diz Senhor, Senhor, olha só que interessante, não é dizer que você é servo do Senhor, mas quando você faz a vontade do Senhor, aí você entra no reino dos céus. Então, essa lição, irmãos, infelizmente não temos tempo para falar tudo que
temos para aprender aqui, né? Então, ameaça dos lobos vorazes. Primeiro, cuidados pastorais. Vamos ler, por favor. Os anciãos mencionados no versículo 17 são chamados de bispos nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. Aqui, né, o comentarista ele vai usar o termo que os bispos quer dizer os pastores, mas no original, se a gente for ver, vai dizer aqueles que supervisionam, aqueles que estão sobre um rebanho. Continuando, a função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre o pastor e o rebanho da igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Vamos ver esse ensino de Jesus? Os irmãos, abrem sua Bíblia, por favor. Aproveitar essa referência aqui da lição. Mateus capítulo 7, versículos do 15 ao versículo de número 20, comparando aí fazendo essa metáfora, né? Entre lobos, ovelhas. Mateus capítulo 7, versículos do 15 ao versículo de número 20. Quem achar, lê para a gente, por favor. Amém. Seria só o versículo 15, mas o 16 em diante é um complemento, né? Mas olha o versículo 15, palavra de Jesus, irmãos, olha. Acautelai-vos. O que é acautelar? A pessoa ser acautelado, né? Acho que é essa a palavra. A pessoa ter cuidado, né? Atento, olha. Fiquem atento do quê? Porém, dos falsos profetas. Será que existe, irmão, falso profeta? Existe? Que vem até vós vestido como? Mas interiormente são o quê? Lobos devoradores. Então, irmãos, olha só, ficar atento, toma cuidado com aqueles, e não está dizendo, irmãos, palavra de Jesus, não está dizendo para você ficar atento com aquele que vem vestido de lobo, conforme já falamos, porque é fácil identificar, né? A pessoa vem como lobo. Fazer uma pergunta aqui, imagine se o diabo se apresenta para você como diabo. Qual a imagem que nós temos do diabo? Ele feio, né? Chifrudo, com rabo, com um garfo na mão, ele vem todo, é uma imagem ruim, né? Uma imagem negativa. O diabo ele vai se apresentar assim para ganhar alguém? Como que o diabo se apresenta, irmãos? De forma boa, né? De forma agradável, né? Vem como um anjo de luz. A Bíblia fala, né? Que o diabo ele se apresenta como um anjo de luz. Para Jesus, ele se apresentou lá na hora da tentação, né? Ele se apresentou mal? Não, ele falou, olha, vou te dar um incentivo, né? Olha, você é filho de Deus, transforma aqui, né? Essa pedra em pão. Olha, eu vou te dar o reino, todo o reino. Então o diabo, se imagine se ele vem vestido como diabo, irmãos. Ele ganharia alguém? Não ganha, irmãos. Mas ele vem vestido como um anjo de luz. Aí cabe a nós seguir a palavra do Senhor, a orientação de Jesus, olha, se acautela, tome cuidado, fique atento com aqueles que vêm vestido como ovelhas, porque aí é perigoso. Mas um exemplo para a gente entender, se os irmãos recebem 2 notas de 100, quem crê nessa palavra? Eita glória, recebe aí, irmão, 2 notas de 100, só que uma é falsa e a outra é verdadeira, e agora? Tem que ter conhecimento. Tem que ter o quê? Uma caneta, você tem que estar pronto para identificar qual é a nota que vai ser boa, né?
que vai ser útil para você. Porque que adianta? Vamos dar um exemplo aqui, irmãos. Eu entrego para os irmãos aqui, eu não, o pastor Dílio que tem mais, né? O pastor Dílio vai te entrega 10 notas de 100. Eita glória! 10 notas de 100. Os irmãos vão dar glória, né? É o dia inteiro só agradecendo. Só que as 10 notas são falsas. Elas têm validade, irmãos? Pode ser 1000 notas. Aí foi o pastor Ronaldo que passou para o pastor Odílio. Irmãos, 10 notas, 1000 notas de 100 falsa, ela não tem validade nenhuma. Assim é a palavra do Senhor. Se ela for falsa, descarta. Se ela não for útil, descarta. Que nós venhamos ficar somente com a verdadeira, né? O Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Ele não falou que Ele é uma das verdades, Ele é a verdade. Amém? Então vamos continuar. Agora nós vamos para o segundo, o subtópico 2. Pode passar, tem alguns questionamentos aqui, só para a gente entender. Agora vamos para o segundo subtópico. Depois da minha partida. Subtópico 2, pode passar, por favor. Vamos ler. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja, depois do período apostólico no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos, dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre os falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo no meio da igreja, falsos mestres. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Aqui, irmãos, está falando sobre Paulo, né, ele dando essa mensagem, essa advertência aos irmãos, olha, fique atento, e ele estava preocupado, depois da partida dele, que apareceriam, era uma mensagem profética, conforme está dizendo, que apareceriam lobos cruéis. E eles não teriam dó, conforme a palavra de Paulo, eles não teriam dó do rebanho, não teriam dó das ovelhas. Imagine, irmão, o lobo chega perto da ovelha e ele está com fome. Aí ela vai pedir por favor, né, na linguagem deles ali, na linguagem do animal, não, por favor, não me come. Sou seguidor de Cristo. Eu também sou criação de Deus. Aí o lobo, né, vai ter um coração quebrantado, né, e vai ter dó da ovelha. Vai acontecer isso? Vai nada. Ele também é criação de Deus. Senhor, obrigado por esse alimento. Ele também vai agradecer. O lobo não é ateu, não. O lobo, ele crê em Deus. Ele não é ateu, só que ele se alimenta daquilo, né? Então, irmãos, o Paulo, ele estava falando, olha, depois da minha partida, a preocupação dele é, depois da partida dele, pessoas viriam mal intencionadas. Aí, irmãos, como que a gente aplica isso para a gente? Aqui no meio da igreja, a gente deu exemplo aqui, se aparecer alguém aqui, vestido do modo deles lá, vai ser identificado. Se ele vestir como a gente, aqui os líderes, né, as pessoas, muitas pessoas, irão identificá-los. Mas aí a gente aplica a palavra de Paulo. E depois da minha partida e da minha ausência? E lá no seu trabalho, o seu pastor está lá para identificar quem é o lobo? A sua coordenadora está lá no seu trabalho para identificar quem é o lobo? Na faculdade, né? Não sei se tem alguém aqui que está na faculdade, na escola. Quem lá vai identificar o lobo se não for você próprio? Se você não tiver o discernimento, né? O dom de discernir esse espírito aí, esse mal intencionado, e também ter conhecimento. Porque está falando aqui, Pedro advertiu, não adianta só um bom ensino para combater esse falso ensino. Tem que ter a presença do Espírito Santo, tem que ter o discernimento. Então, nós, como ovelha do Senhor, irmão, temos que ficar pronto porque disso. Lá na sua casa, quando baterem lá na sua porta, não é o pastor que vai abrir a porta para receber, é você. Aí cabe você, cabe eu estar preparado para receber essas pessoas e não sermos enganados.
Porque Paulo falou assim, ó, e eles não terão dó do rebanho. Eles vêm para destruir. O diabo está satisfeito de a gente estar aprendendo essas coisas aqui, irmãos? Ele quer que a gente aprenda isso aqui? Não. Estou satisfeito com a igreja, né? Está aprendendo isso aqui. Parabéns, está até dando parabéns para a gente hoje, nessa manhã. É assim? Tá nada, irmãos. Ele quer agora arrumar um meio, estratégia, para que a gente pare. E aqueles que não aprenderam isso aqui, infelizmente, estão mais suscetíveis a serem enganados. Por isso que o Senhor Jesus ele falou que o povo perece por falta de conhecimento. Então, por isso, irmão, nós temos que estar prontos. E ter o Espírito Santo, né? Para que venha dar-nos o discernimento, né? Para a gente saber quando é do Senhor, quando não é. Então, é nesse sentido que Paulo está falando. Na minha partida, vocês fiquem atentos, porque vai aparecer. Ele não falou, talvez apareça. Vai aparecer. Perguntar, pastor, desde quando o senhor começou até agora, apareceram muitos lobos, pastor? Falando de experiência, quase 50 anos, né, pastor? Aí, 50 anos de experiência, imagine, quantos lobos já não apareceram, né, pastor? Quantas pedradas já não teve que dar nesses lobos? Mas foi do Senhor as pedradas? Não, irmãos, foi do Espírito Santo. Fala, pastor. É isso aí, irmãos. E que a gente está falando, pode falar, para complementar. Sim. E o 9. Amém? É isso que a gente está falando, irmãos. Pode aparecer lobo, vão aparecer lobo, é necessário que apareça um lobo, conforme a palavra está dizendo, né? Se é profecia, vai acontecer, irmãos. Deus não é homem para que minta. Então, se ele falou, vai acontecer. Então, é necessário que apareça. Mas, se vierem com outro evangelho, conforme está dizendo Gálatas, palavra de Paulo, ele simplesmente é amaldiçoado. Ele está a caminho da perdição. Aí a gente vai dizer assim, ó, vai para lá, Satanás. É isso que a gente vai falar, ó, você vai para o inferno. Não, irmão, a gente vai trazer a palavra, né? Combater, defender, não é isso? Responder, está apto para responder. Não foi o texto que a gente leu, o texto bíblico? Está apto para responder e orientar e defender o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. Porque se trouxer um novo evangelho, tem ou não tem um novo evangelho aí, irmãos? Tem, irmãos. Querem atualizar a palavra, né? A palavra, segundo alguns aí, a palavra está desatualizada. A palavra tem que ser atualizada. E quem fala isso são pessoas lá do mundo? Porque a pessoa do mundo nem lê a Bíblia, irmãos. A gente pensar, a pessoa do mundo lá, a pessoa do mundo nem lê a Bíblia. São pessoas que leem a Bíblia. São pessoas que têm a Bíblia, que estudam a Bíblia, que falam isso. E eles são ovelhas? Não, irmão, são lobos. E eles querem trazer um novo evangelho. Se a gente não ficar atento, conforme Jesus falou, não se acautelar, né? Jesus falou, acautelai-vos. Se a gente não ficar atento, o que é pregado hoje, irmãos? Casamento homossexual, separação, divórcio, né? É a vontade. Se não está bem, separa. E muitas outras, irmãos, que a gente for ver, está contra a palavra de Deus. E aí nós, conhecedores da palavra, não, mas quem está falando é uma pessoa de autoridade, né? É uma pessoa teóloga, é uma pessoa que conhece a Bíblia. Só para a gente ter um exemplo, irmãos, só para a gente entender o que a gente está falando. Tem uma pessoa muito conhecida, muito estudioso da palavra, o nome dele é Rodrigo Silva. Conhece Rodrigo Silva? Olha o nome do cara, nome bonito, hein? Rodrigo, os irmãos sabem o que eu estou falando? Ele é qual a igreja que ele é, vocês sabem? Adventista, estudioso da palavra, arqueólogo, sabe de tudo. Conhece a Bíblia, muito mais do que eu acho que todos nós aqui, não sei mais do que o pastor, porque o pastor tem mais experiência, mas, assim, um homem vive a Bíblia, vamos dizer assim, vive a Bíblia. Só que o evangelho que ele prega é segundo Ellen White, né, a missionária lá, o Ellen White. E aí? A gente vai acompanhar um homem desse? Aí a gente vai dizer assim, vamos descartar tudo que ele fala. Não,
examinar tudo, né? Tem muitos estudos que ele traz que são ótimos, são bons, mas a gente não vai reter tudo. A gente tem que ficar atento, irmãos. Ele, por exemplo, eles são contra o Espírito Santo, né? Jesus é igual a um anjo. São pregações que eles pregam lá. Que o arrebatamento não é bem assim. Ela mesma, essa missionária lá, não sei se é missionária, não sei, mas ela preveu várias voltas de Jesus que caíram por terra, porque era segundo a palavra dela. Não, o dia que Jesus vai voltar vai ser o dia tal. Ela falou, e muitos outros. Aí a gente vai seguir umas pessoas dessas? Falso profeta, irmãos. Se não fala conforme a palavra do Senhor, se está colocando um i a mais ou um i a menos, é maldito, conforme está a palavra. Não sou eu que estou falando, irmãos. Estou dando exemplo aqui só para a gente entender. Somos todos servos do Senhor. A lição aqui é só para crente. Então, só para a gente ficar atento, irmãos. Porque a gente está estudando isso aqui não é à toa. A gente já tem vivido isso e vamos viver muito mais. Tem um rapaz aí, eu sempre troco umas mensagens lá com o Rogério, né, na internet, às vezes. Tem um rapaz lá que ele só fala coisa negativa, né? Eu sempre falo com o Rogério. O cara, ele sabe tudo de Bíblia, muito bom, mas ele só fala coisa negativa, só fala coisa ruim. A gente vai seguir um homem desse, irmãos? Não tem como, não sei nem o nome dele, né? Atribulado lá, só fala coisa negativa, a gente vai seguir uns homens desses, a gente tem que ficar, e ele é pastor, sabe muito de Bíblia, ele se posiciona como pastor, vive como pastor, fala como pastor, conforme a gente falou, ele tem voz de ovelha, tem roupa de ovelha, só que o pensamento dele é de lobo, é para dividir a igreja, para separar a igreja, então cabe nós estarmos atentos, amém? Vamos continuar aí. Infelizmente, irmãos, está vivendo caminhando a passos largos da perdição, né? Pode ler, pode ler. Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Amém. Lê de novo, por favor. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha aí, irmãos, um texto mais claro que esse, fala a referência, por favor. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Os irmãos abrem e lê com calma. Tende cuidado para que ninguém faça presa sua. Está se referindo ao lobo, né? Ele vai com as suas garras, né, com a sua presa para pegar aquele que está apto. E depois falou sobre Jesus ali. Sutileza. Não, essa é a palavra que eu quero. Isso. Vãs sutilezas. Irmãs, o pastor ele sempre fala aqui, o diabo ele vai se apresentar com as garras? Não, ele vem com o quê? Calçado com o quê? Com sapatinho de algodão. Ele vem mansamente. Sutileza não é nada que espanta. Sutileza não é nada que vai afastar o povo. Sutileza é coisa para atrair. São coisas boas, evangelho bom. Evangelho da bênção, né? Evangelho da prosperidade, evangelho da vitória. É isso, irmãos. E Jesus, ele morreu na cruz para dar só bênção material? Qual foi o objetivo de Jesus morrer na cruz? Salvação. E ele falou assim, aquele que quiser vir após mim, pegue o seu kit de praia, de viagem e me segue. Foi isso? Que a vida vai ser só bênção. O que ele falou? Pegue cada dia a sua cruz. Cruz significa o quê? Sofrimento, lutas, irmãos. Aí a gente vê um evangelho hoje, né? Ouve evangelho, né? Vemos aí evangelho de facilidade e bênção. Se a gente vê coisas que está contra a palavra, a gente tem que tomar cuidado, irmãos. O profeta, ele só vai profetizar coisa boa, só bênção, só vitória, só andando sobre as águas, né? Sobre os problemas. Vão te exaltar, vão te aplaudir. A gente tem que tomar um cuidado, já ficar atento. Mas a Bíblia não fala que vai ser assim, né? A Bíblia fala que se vos perseguirem, vos maldizerem, você se alegrar. Aí está dizendo ao contrário na pregação, então a gente fica atento, irmãos. Amém? Continuando, a origem dos falsos mestres.
A origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. Esse é o primeiro ponto para a gente ficar atento. Os lobos saem dentro da igreja. Segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Dentre eles estão os que posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir, tá, entre aspas, né, corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferece um novo evangelho. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado apologética para orientar os crentes dos nossos dias. Amém? Aqui, irmãos, está falando que pessoas surgiriam de dentro da própria igreja e o segundo, se levantarão para falar coisas perversas. Conforme já dei exemplo aqui, né? Pregar a favor de aborto, que isso aí já está desatualizado, né? Então, casamento já está desatualizado. Muitas outras coisas que a Bíblia fala, eles falam que... Aí eu tinha até anotado essa referência, o pastor Moisés já falou de Gálatas capítulo 1. Se trouxerem um novo evangelho, uma atualização, ele será o quê? Maldito, anátema, né? Será maldito. Então, para a gente ficar atento com esses lobos. Amém? Vamos continuar, vamos para a segunda parte. Infelizmente, o tempo não espera, né? Aí falou sobre a questão da apologética. Apologética, irmãos, a gente vai ver aqui o que é, mas é sobre a questão da defesa. Nós temos que estar prontos para defender. Vamos ver aí, apologética. Primeiro, a definição. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã, de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa ou resposta. O termo grego traduzido por responder, em preparados para responder com mansidão em 1 Pedro 3,15, é apologia, numa tradução literal, sempre preparados para a defesa. A versão bíblica chamada Nova Versão Transformadora emprega o verbo explicar, assim, sempre preparados para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. Aqui, irmãos, está falando sobre a questão da defesa, tem que ser de forma racional, raciocinando. Está lá aquela palavra de Paulo, acho que é Romanos 12, não é isso? Romanos 12, 2. Vamos ver o que ele diz lá? Não vos conformeis, é isso mesmo. Romanos 12, 2. Quem achar, lê para a gente aí. Para que experimenteis vontade de Deus. Então, irmãos, o nosso entendimento, a nossa fé é de forma racional. Nós temos que racionar e entender sobre o que a gente está falando. Jesus falou para amar a Deus de todo o coração e também com o vosso entendimento, né? A gente saber ter convicção daquilo que a gente está vivendo. Quando eu estava estudando isso aqui, eu lembrei de uma das histórias que o pastor falou, daquela história, pastor, que o senhor falou de uma pessoa, uma empregada, ela era muito simples, e eu acho que o patrão dela, o chefe dela, falou assim, olha, você que crê muito na Bíblia, né? Você tem muita convicção do que você fala, mas ele falando de forma racional, falando de forma material, vamos dizer assim, com ensino, com estudo, falou assim, ó,
É impossível que um peixe, né, uma baleia, engula um homem. Não foi isso, pastor? É impossível, naturalmente, uma baleia, um peixe, engolir um homem. A boca dela, a garganta dela, só abocanha uma sardinha, uma coisa pequena. Então, é impossível. Aí ela, com a sua fé racional, ela falou, não, eu tenho certeza. Aí ela falou, ela deu uma resposta. Quando eu estava estudando isso aqui, eu lembrei dessa história. Aí ela foi e respondeu para ele, olha, eu tenho fé, se possível, o homem engoliria o peixe gigante. Eu não só creio que a baleia engoliu o homem, eu tenho fé para o homem engolir aquela baleia. Então, irmãos, fé é isso. É você ter convicção. Aí a gente aqui, quem crê que Jesus vai voltar, irmãos? Todos nós cremos. Aí a pessoa começa a conversar com a gente, não, rapaz, isso aí, ó, já estão falando há muito tempo. Segundo os estudos, segundo a biologia, segundo não sei o quê, isso aí é impossível. Aí a gente começa a ouvir umas histórias dessas, se a gente não tiver convicção, se a gente não tiver mesmo com o coração voltado para a palavra, a gente é enganado. E isso quem vai falar são as pessoas que conhecem, porque o ímpio lá que não conhece a Bíblia, ele nunca vai falar sobre isso. Ele nunca vai conversar com você sobre teologia, sobre Bíblia. Mas aqueles que conhecem, não, eu já estudei isso aqui, ó, o nascimento de uma criança vindo de uma virgem é impossível. As pessoas começam a ensinar, a falar sobre essas coisas, e se a gente não tiver firmeza total, a gente, infelizmente, vai ser enganado. Então, o que é apologética? Falando sobre a questão dessa apologética, conforme Pedro e Paulo estavam falando, nós estamos aptos, prontos para responder, e Pedro usou outro termo, sobre explicar. Se alguém quiser perguntar sobre a sua fé, será que nós sabemos como explicar? Temos convicção daquilo que nós cremos? Porque crer, irmão, só da boca para fora não adianta. Esses dias a gente estava conversando, você viu, só para a gente entender como que a gente tem que explicar, né? Usei essa palavra que eu lembrei agora. Esses dias a gente estava conversando no carro, estava eu, Ana Clara, a Laura e o Pedro. Aí a Laura foi, mostrou a unha dela, ela falou que ela tirou o esmalte. Aí a gente até achou estranho, né? Que ela é muito, gosta dessas coisas, né? Ela tirou o esmalte, ela falou para mim e para a mãe dela. A gente perguntou, mas por que você tirou? Não, eu tirei porque eu sou crente. Eu falei, glória a Deus. Só que eu tinha que ser racional. Eu tinha que ser racional. Aí eu peguei, usei o gancho, né? Falei, filha, é muito bom, nós temos que ser crentes por fora também. Mas, primeiramente, é por dentro. O seu esmalte não pode estar dentro do coração, não pode estar na unha aqui, mas se tiver no coração não adianta, né? Existe ou não existe, irmãos? Não, eu não uso essas coisas, não tenho essa vaidade, não. Mas se eu tivesse a oportunidade, mas se eu pudesse fazer, ó, eu só não faço tal coisa, irmão, porque eu sou da igreja. Mas se eu não tivesse aqui, e aí, irmãos, o que é melhor? Olha só que experiência, como é que o Espírito Santo me fez lembrar aqui agora, né? É o que a gente está estudando ou não é, irmãos? É, irmãos. Porque eu só ter aqui por fora, aqui para ninguém ver, não, eu sou crente. Mas quando eu estou lá fora, no meio dos lobos, eu me faço de lobo. Eu visto a mesma roupa de lobo, eu converso a mesma conversa do lobo, eu penso igual o lobo pensa, eita glória. E aí, irmãos? Se a gente não tomar cuidado, a gente se faz de lobo, irmãos. Pode falar. É, tem esse ditado, né? Eu sou crente, mas a mão não converteu, o facão não converteu. Converte por completo, irmão. Salmo 103, né? Bendize a minha alma ao Senhor e tudo. Então tem que ser completo, pode falar. Sim, é. Exato.
Se a gente não tiver atento, né, o acautelai-vos lá que Jesus falou, se a gente não tiver atento, irmãos, a gente vai, não, realmente é assim mesmo, realmente é assim. A gente pode amar a pessoa, Deus, por exemplo, só para a gente usar Deus, não nós. Deus, ele ama o pecador, mas ele detesta, ele reprova a prática, o pecado. É assim, irmãos, mesma coisa com a gente. Então, se a gente não estiver atento, conforme estava dando exemplo aqui, o exteriormente, né, eu ando como servo de Deus, né? Os irmãos me veem, dou a paz do Senhor, fala até alto, levanta a mão, paz do Senhor, irmão, para todo mundo ver. Mas e por trás da cortina? Eu estou como ovelha ou estou como lobo? E aí? Então, irmãos, a gente tem que ficar atento para defender. Pode falar, guerreiro. Verdade. Amém, amém. Bem colocado. Amém, amém. Deus abençoe. Bem colocado. O irmão ali colocou muito bem sobre a questão de a gente, infelizmente, nós homens, seres humanos, a gente faz para mostrar para o homem. Né? Eu vou para impressionar, para dizer, para mostrar. Só que o irmão colocou muito bem, que Deus, ele conhece a intenção do coração. Ele sabe o coração. Então a gente tem que ficar pronto, irmãos, atento e saber, ter consciência que Deus, ele sabe, ele tem, né, ele sabe, ele vê todas as coisas, ele vê o coração. Ele diz lá para o profeta Samuel, né? Samuel, você olha para o externo, mas eu olho para o coração, eu olho para a intenção. E falando sobre essa questão da defesa, né, apologética, para a gente estar pronto, irmãos, para responder e pronto para explicar quando necessário. Foi o que aconteceu, estava estudando aqui a lição, quando estava estudando, no caso de Estevão. As pessoas estavam, né, os fariseus, saduceus da época, eu estava até comentando com o pastor Paulo César antes de começar a aula, falando sobre esses homens, né, que são comparados aos lobos, eram homens da lei, homens sábios, conhecedores da palavra. Aí, que o irmão falou ali, também aconteceu com Jesus. Jesus, ele ensinava certas coisas, as pessoas lá, esses sábios, eles já pensavam no seu coração. Aí Jesus, ele sabia, né? Por que arrazoais no vosso coração? Lembra daquela passagem, quando ele curou, se eu não me engano, acho que foi quando ele curou um paralítico. Ele curou um paralítico. Aí ele chegou e falou assim, ó, o que é mais fácil? Sobre a questão do sábado, né? Não sei se foi isso, mas só para a gente tentar entender aqui. Quando ele falou assim, ele foi e curou assim. Agora eu lembrei. Ele foi e falou assim, ó, perdoados são os seus pecados. Não foi que ele falou? Perdoados estão os teus pecados. Aí as pessoas pensaram, eles não falaram. Eles pensaram, ué, quem é esse homem aí para perdoar pecado? Quem é esse pecador? Quem é esse blasfemo aí para perdoar pecado? Não foi assim? Aí Jesus falou, por que arrazoais em vosso coração e em vosso pensamento? Não só para vocês saberem que eu posso perdoar pecado, mas eu também digo ao paralítico, faz o quê? Levanta e anda. Jesus foi um apologeta ou não foi, irmão? Defendendo a sua própria causa. Foi, irmão. O melhor de todos, né? Melhor e maior de todos. Foi Jesus. Tem uma outra passagem de Jesus, se a gente for falar de Jesus, irmão, dá para falar muito. Tem uma outra passagem de Jesus, quando ele curou também um paralítico, curou o cego. Aí ele curou o cego, foi lá, cuspiu, fez lodo na lama, jogou no olho do cara e deixou mais cego ainda. Aí falou assim, vai lá no tanque de Siloé e se lava. Aí ele foi lá todo cambaleando, achou o tanque, lavou, voltou enxergando. Voltou enxergando e vai ver o texto, está lá em, acho que é Lucas 9, Mateus 9, depois os irmãos vê, algum 9, João 9, Lucas 9, depois tarefa de casa para os irmãos, é o 9. Aí as pessoas vão e perguntam, mas esse cara parece aquele que ficava mendigando aqui, pedindo esmola, como é que ele está enxergando aí, o que aconteceu? Aí ele foi e explicou, ele ali já defendeu sua fé. Olha, eu estava aqui, veio um homem, sujou eu, mandou eu lavar, estou enxergando, só aconteceu isso. Aí, olha só esses homens, esses que estavam em volta, conheciam ele, foram até os doutores da lei, foram até os fariseus, saduceus, eles vieram lá
endiabrado já. Que isso? De sábado? Como é que vai fazer isso? O que aconteceu? Pediu para ele relatar. Ele foi e relatou. Ó, aconteceu isso, isso, isso. Aí ele falou, mas quem é esse pecador que fez? No texto está dizendo isso. Quem é esse pecador que fez isso no dia de sábado? Quem que vai fazer isso no dia de sábado? Aí ele foi e falou assim, ó, eu não sei. Eu sei que ele veio, me limpou e tal, tal, tal. Aí ele falou, você é pecador. Aí os doutores da lei falaram assim, ó, você é pecador igual ele. Já pensou, irmãos? Aí esse cara falou, esse cego falou assim, poxa, eu estou aqui há tantos anos. Vocês nunca fizeram nada para mim. Veio um homem, me limpou. Só porque é no sábado, ele é pecador? Olha só, irmãos, como que as pessoas, os lobos, estão no meio do seu povo. Tem uma outra passagem, esses dias até estava lendo em casa também com a Laura, eu estava explicando sobre isso. Foi também o paralítico foi curado num sábado. As pessoas ficaram incomodadas porque ele curou no sábado. Estavam mais presos aos rituais. Independente se a pessoa continua aí paralítico. O negócio é você não quebrar o sábado. Já pensou? Aí Jesus foi e falou assim, se você tiver uma ovelha e ela cair no buraco, você vai deixar ela ficar lá até o dia passar? Não. Você vai lá e vai. Essas pessoas que a gente está falando aqui, deu o exemplo já, aquele homem que deu o exemplo aqui, o que ele é mesmo? Ele é o Rodrigo Silva lá, qual é a profissão dele? O arqueólogo. A igreja do arqueólogo lá, só para os irmãos entenderem. Eles lá também guardam o sábado, né? Vai lá e paga um dinheiro para eles no sábado. Será? Estou devendo para eles lá, olha, eu só tenho que te pagar hoje que eu vou viajar, hein? Se você não receber hoje, você não recebe mais. Será que ele vai abrir mão? Não, não paga não. Não precisa pagar não. Já pensou, irmãos? Não tem como, irmãos. João capítulo 9, é o texto sobre esse cego. Esse homem, ele tinha acabado de receber a bênção, ele foi e defendeu. Ele falou, ó, eu não sei se ele é pecador, não sei que não é, se não é, eu só sei que eu estava cego, agora eu estou enxergando. Ele tinha convicção. Então isso é ser apologeta, é você defender a sua causa e também explicar. Amém? Vamos finalizar, irmãos? Rapidamente, infelizmente não temos mais tempo, né? Aqui a gente falou sobre a definição de apologeta. Aqui, agora nós vamos para o segundo subtópico. Aqui Pedro quer dizer, né? Vamos ler esse tópico aqui? A que defesa Pedro se refere? Pedro mandou se defender, mas o que ele está mandando defender? Vamos ler. Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta à acusação, visto que essa mesma palavra, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal como informal. O versículo 16 fala do bom testemunho. Olha aqui como que a gente defende a nossa fé, irmãos. O versículo 16 fala de um bom testemunho cristão, que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos, e isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo, diante de Festo e de Agripa, na mesma audiência. Aqui, irmãos, o que Pedro está se referindo? Sobre que defesa é essa? Você tem que falar e você também tem que explicar. Foi isso que nós falamos sobre ser apologista, né? Apologeta. E é a questão da defesa, e você defende isso com o seu testemunho. Por quê, irmão? Muitas vezes, pessoas que, talvez, vamos dar um exemplo, pessoas que não têm leitura, ela não vai saber, talvez, um versículo para explicar sobre a sua fé, sobre o que a pessoa perguntar, mas através do testemunho dela, as pessoas vão reconhecer. Não, realmente esse aqui é um seguidor de Jesus. Realmente esse aqui, ele é um servo do Senhor. Esse aqui, ele tem fé mesmo que vai para o céu, esse aqui vai para o céu. Muitas pessoas lá fora falam, não, esse aqui, se um dia eu for crente, eu vou ser igual aquele irmão lá. Se um dia eu for crente, eu vou ser igual aquela irmã lá. Pronto, irmão, isso já é necessário. Lembra do profeta Eliseu?
Ele precisou pregar para a viúva? Não. Ele passava todo dia, né? Passava todo dia e a viúva observava. Aí eu vou trazer para a gente, irmãos. Quem está nos observando hoje? São os nossos vizinhos. Como é que está o som da nossa casa? O que temos escutado lá? O que nós temos gritado lá? Né? O que nós temos gritado lá? Glória a Deus? Ou de vez em quando sai alguma coisa que não deve, da nossa boca? E aí, irmãos? E aqueles que estão nos cobrando, para quem a gente deve, né? Será que a gente anda pela rua de trás? Como é que nós temos defendido, irmãos, a nossa fé? Pessoa vem cobrar, bate no portão, manda o filho, né? Vai lá e diz que eu não estou. Será que é assim que estamos agindo, irmãos? Será que nós estamos defendendo a nossa fé desse jeito? Os nossos amigos de trabalho. Ih, rapaz, o fulano ali diz que é crente, mas é crente de verdade. Ou então, aquele ali diz que é crente, mas aquele mais que é o perigoso, né? Será que estão colocando mais nessa frase nossa, irmão, sobre a nossa vida? Vamos ver uma referência para a gente finalizar. Segunda carta de Pedro. Orientações de Pedro não, segunda carta aos Coríntios. Paulo falando aos Coríntios, né? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Depois eu vou passar aqui para o nosso pastor fazer a conclusão aqui, em nome de Jesus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos do 1 ao 3, para a gente finalizar. Aleluia. Amém? Olha o que está dizendo aqui, o versículo 1 em diante. Às vezes a gente fala só sobre essa parte isolada, né, que nós somos uma carta aberta, mas o versículo 1 em diante, Paulo, o que Paulo está dizendo para os irmãos? Será que eu preciso dar uma recomendação? Será que o pastor, trazendo para a gente, será que o pastor precisa escrever aqui uma carta e mandar lá para o meu trabalho? Olha, o Rodrigo, ele é crente, tá? O costume dele é de crente, tá? Ele fala como crente. Será que o pastor precisa falar isso? Escrever isso? Foi o que Paulo está falando. Será que eu preciso fazer uma carta para dizer que você é crente? Lá no meio que você está? Mas vós sois uma carta lida e aberta, escrita não em pedras, mas na tábua, não tábua de pedra, mas em tábua de carne, que é o quê? O coração, escrita pelo Espírito de Deus. Aí eu aprendi uma vez, irmãos, que tem uma Bíblia que todo mundo aí fora vai ver, que não é essa aqui não. Sabe qual é a Bíblia? É a nossa vida. Essa Bíblia aqui eles vão ler. E o que será que está escrito aqui? Como que nós estamos pregando através da nossa vida? Através do nosso costume. E esse trimestre nós vamos estudar sobre isso, sobre a defesa da fé. Como é que nós temos defendido com o nosso testemunho, com a nossa vida, né? A Bíblia fala que de uma fonte não pode sair 2 tipos de água, né? Não pode sair água doce e água salgada da mesma fonte. Ou vai ser uma, ou vai ser... O que nós temos produzido? O que tem jorrado em nós? Está lá em João capítulo 7, né? Aquele que beber dessa água, aleluia, aquele que beber dessa água jorrará, né? De dentro de vós águas, rios profundos. E essas águas são para molhar, para inundar aqueles que estão à nossa volta, irmãos. Então que nós venhamos estar prontos, né? Aptos para defender a nossa fé. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Passa aqui para o nosso pastor. A
Paz de sua igreja. Graças a Deus, estou muito alegre por estar aqui, ouvindo e aprendendo, né, irmão? Com discípulo. Na verdade, o menino que eu apresentei, né, para Jesus está aí me dando uma aula hoje, bonita, sobre a heresia. Irmão, o que eu tenho a dizer, igreja, é simples. Examinar tudo, reter o que é bom. Está em Tessalonicenses. Nós temos direito de ver tudo, observar tudo. Agora, reter no nosso coração só coisa boa. Porque cada esquina o irmão encontra um pastor. Ligou a televisão, tem pregador de renome. Rádio, então, nem se fala, né? Vê lá em casa, eu e minha esposa, ela gosta muito de ouvir pregações, sou fluminense, né? Barra Mansa, Volta Redonda. E tem cada um, irmão, picareta, uma cara de pau demais. Aí eu vou orientando ela, eu falo, isso aí você não ouve, não. Você não sabe nem o que está fazendo lá no rádio. Para falar umas heresias dessa. Então, irmão, nós temos que examinar as palavras. Mas reter só o que é bom. Você, num setor de trabalho, você não pode recuar de uma pessoa que está falando mal. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui das enfermeiras. Tem várias pessoas. Tem médico que ele é oprimido. Tem enfermeiro também. Aqui mesmo deparei com vários aí. Eles querem degredir a imagem do Evangelho. Principalmente quando fala Assembleia de Deus, que é Pentecoste. Né, irmão? Povo pentecostal que crê no batismo com o Espírito Santo com evidência de língua. Que nós temos o Pentecoste e tem um neopentecostal. Valdomiro, A.R. Soares, Bispo Macedo, tudo é neopentecostal. Estou falando isso aí de cadeirinha que eu conheço, conversei cara a cara com eles, várias vezes. Né? Conheço desde quando eles aceitaram. Sei de onde eles são. Né? Eu era missionário nessa época. Então, meus queridos, eles não creem de maneira nenhuma que um crente pode falar evidência de língua. Ele acha que é exercício corporal. Né? E muitas religiões pregam isso. Você viu o irmão falar língua estranha, que nada, isso aí é coisa estranha mesmo, isso aí é do... Né? Porque ele não crê no Pentecostes, não crê em Atos dos Apóstolos. E viram sobre eles língua repartida como de fogo e começaram a falar nas próprias línguas, Capadócio e todo. Eles, então, não entendem isso aí. Ou entende e não quer falar. Então, nós precisamos entender que nós somos assembleanos, nós somos pentecostal. Temos que guardar tudo isso. Não quero mexer, porque foi um estudo lindo. Então, não vamos mexer no estudo que já foi feito. Quem tem ouvido, que o Espírito diz à igreja. Eu aprendi aqui bastante, creio que os irmãos também aprenderam sobre a heresia. O que eu quero dizer para os irmãos que estão atacando, até agora a igreja, até satanista, né? Já deparei com os dois dele. Tá? Sem querer. Eles pararam na minha frente. Porque há 53 anos que nós vem lutando, né, irmão? Na margem de São Francisco, tentaram me converter, tentaram dizer que Deus não estava vendo nada. E muitas outras coisas. Então, como o nosso irmão Rodrigo já disse, lobo eu já vi demais. Mas hipócrita também. Fingido. Eles ouvem, a hipocrisia não deixa eles se converter. O próprio Jesus enfrentou eles, né? Enfrentou ele. Foi crucificado porque eles acharam que ele era anátema.
Então, meus queridos, nós estamos hoje num dia muito cruel. Dias que eu posso dizer para os irmãos, o mundo, o que está na Bíblia, o mundo jaz no maligno. Mas vamos ficar em Tessalonicenses, vamos examinar tudo, mas só reter no nosso coração o que é bom. Lembra do moço cativo de Judá, Daniel? Ele acentuou no seu coração a não se contaminar. Não foi pastor, nem ninguém falou para ele, se contamina não. Ele colocou no seu coração a não se contaminar. Eu fico pensando neste momento, não querendo ser crítico, mas os nossos irmãos que não estão aqui, que estão trabalhando, que Deus abençoe, mas é aqueles que estão na praia. Dia da Santa Ceia, ele está na praia. Né, irmão? É o lazer dele, ou dela, não sei. Aí eu me pergunto, será que essa pessoa tem consciência? Né, irmão? Aí que entra a fé, irmão. Ah, eu tomo logo mais. Depois, não, a minha fé é correr para estar na presença de Deus, participar do corpo e do sangue do Senhor, né? Que é a nova aliança. Esse é o concerto meu com o Senhor Jesus, com a igreja. Quando eu começo a negar isso, a minha fé também já vai. Deparei lá em Piraí com alguns lá que disseram para mim que isso é de um ano em ano. 2 anos. Para que esse negócio todo mês está na igreja? 2 anos. Eu falei, 2 anos. Quantas vezes você desvia do caminho do Senhor? Ele falou, nenhuma. Eu falei, já está desviado. Você está blasfemando? Mostrei para ele vários pontos da Bíblia. Ele disse, olhando por esse lado, o senhor está certo. Eu falei, é claro que eu estou certo, rapaz. Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Né? Em memória de mim. Então eu tenho que memorizar Jesus todo dia. Eu tenho que levantar, já pensando assim, eu sou de Jesus e ele é meu. Tá? Estou indo para o trabalho, quando saía no Rio de Janeiro, no meio daquelas coisadas todas, nunca fui assaltado. Vi gente ser assaltada na minha frente. E eu não. Só por causa de uma palavra que eu uso até hoje, e é um salmo. Guarda-me, ó Deus, porque em ti eu confio. 4 horas da manhã, não tinha tempo para orar. Levantava apavorado, estava na hora do trem. Então, guarda-me, ó Deus, que em ti eu confio. Ele me guardava mesmo. Mas o que fazia acontecer isso tudo, irmão? A minha fé. Você fala, guarda-me, ó Deus, que em ti eu confio. Mas você chega ali fora, meu Deus do céu, não vou passar ali não. Não vou se meter com isso não. Não vou fazer. Né? Outro passa, tem medo até de passar na esquina, né? Vê lá despacho, que eu vi lá no Rio. No Rio é um atrás do outro. As pessoas passaram, só que Jesus tem poder. Meu irmão, você não orou quando saiu de casa, não? Eu orei. Então pronto, rapaz. O anjo do Senhor está aqui. E no livro do mal. É Bíblia isso, igreja? O anjo do Senhor acampa ao redor, olha bem, que o teme e livra. Então, se você teme a Deus, você não tem que ter medo. É a sua fé que te impulsiona. Você passa, vai embora. Já passei por muitos, irmão. Muitas coisas. Meus filhos, a minha esposa. Ontem ela estava lembrando da Sicuri. Ela estava dando muita risada. Pensamos que era um tubo ou um gás de pau que estava no meio da rua. Aí, mas eu olhei com os meninos do nosso lado, falei, não. Isso foi lá no sertão da Bahia, como missionário. Falei, não, aquele não é gás de pau, não.
Falei para ela, aquilo ali é um bicho. Ela falou, que isso? Aí juntei todo mundo pertinho, vamos ficar quietinho. Mas ela tem hora, irmão, que só a graça de Deus. Ela falou, vamos passar em nome de Jesus, não vou ficar perto desse bicho não. Pulou por cima, a seguri, estava metade dela na estrada, a outra estava no meio do mato. Depois que nós passamos uma distância, ela estava querendo pegar lá um filhote de jumento e não estava conseguindo. Aí ela voltou aquele tubo, irmão, e ficou olhando nós assim, lá mesmo na língua, falando, que pena que vocês já estão longe. Eu falei, minha filha, agora eu criei asa nas pernas. Agora você não me pega, não. Então, irmão, já passamos momento difícil que Deus me guardou, através da minha fé. O pior dele foi a onça. A gente vê ela na televisão, é tão bonito. Mas, irmão, ver aquele bicho solto, meu Deus do céu. Aquela atravessada em cima no pau, num lugar para o nome Gogó da Ema. Ela deitou e ficou deitada, e eu tinha que passar por baixo. Era a estrada, tinha que passar por baixo daquele dormente. Eu e o irmão só gritou, corre, saiu gritando. Eu fiquei olhando, ele corre, conselheiro. Ela só, Ela tinha acabado de comer um porco, uma ovelha, não sei, ela estava com a barriga cheia. Olhou para nós e falou, acabar de bobo. Corre mesmo, que eu estou com a barriga cheia, senão vocês não corriam, não. Tinha nem jeito, né? Numa curva, você dá de cara com ela assim, não tem jeito de correr dela. Então, irmão, mas ali Deus nos guardou. Então, eu não conto o que Paulo fez, né, que João fez, que Deus fez na minha vida. E ele continua fazendo. 53 anos debaixo da graça de Deus. Então, mais uma vez, eu digo aos irmãos, examina tudo, mas reter só o que é bom. Vem para a igreja, consagração, escola dominical, na oração, no partir do pão agora, na comunhão, fica firme com Jesus. Mas está saindo uma mensagem que eu não estou gostando. O irmão subiu no púlpito para jogar pedra no santo. Eu ouvi muito isso, lá no Rio, irmão. Sobe no púlpito, joga pedra no santo, mas não sei o quê, mas é isso que fortifica. São palavras de verdade, palavras que te levam mais perto do Senhor. Que Deus abençoe, irmão. Quem viu o Evangelho há 50 anos para ver agora, né? Eu sempre falo para meus filhos, se meu pai estivesse aqui, ele morria de vergonha. Né? Até de mim. Bom, porque não era fácil. Ali, eles pregavam a palavra, não tinha muita leitura. Então, era um texto bíblico. O pastor pedia, menino, lê para mim São João tal, versículo tal, por revelação. Ele decorria aquele versículo como se fosse um teólogo. Né? E a gente aprendia tudo. Ele mandava a gente ler, porque ele nem sabia ler. Hoje é tanta letra que o povo está se perdendo. Né? A letra é bom, estudo é bom. Eu estudei, os irmãos sabem disso. Estudei para combater, né? E aprender mesmo, me formei, graças a Deus. Espero que todos aqui se formem também. Já peguei esse Rodrigo mesmo, aí eu falava para ele, seu pai é dono do barco, é tripulante do barco? Não queira ser tripulante também, não. Queira ser dono do barco, né? Pregava para eles assim. Queria ser dono do barco. Se agora meu pai é pedreiro, eu vou ser pedreiro também. Não, eu quero ser o mestre da obra. Eu quero ser o engenheiro da obra. É assim que tem que ser. Almejar coisas grandes. Porque Deus te fala. Não, eu sou carroceiro, não sei o que. Irmão. Cresce em conhecimento e em sabedoria. E é isso que Deus tem para nós. Né? Professoras, professores, eu louvo a Deus. Tem muitos que não gostam de ouvir isso,
mas eu vou falar. Quando eu cheguei aqui, formado, era eu e minha esposa. 94. Hoje tem doutores e doutoras aí, né? Tem bacharel em teologia, tem tudo nessa igreja. Graças a Deus. Mas quando éramos 6 pessoas, e Deus deu o crescimento, como já foi dito, né? Plantei, Apolo regou e Cristo dá o crescimento. Como foi dito aqui ontem, quem sou eu? Nada sem Jesus. Mas fui 30 anos trabalhando com os irmãos aqui e deixar um campo formado com 25 anos. Só milagre. Porque se alguém souber disso na história da Assembleia de Deus, fala para mim. Que um pastor formou um campo com 25 anos. Procura aí nos anais, vê se encontra. Um campo com 25 igrejas. Não é fácil. Mas com Cristo no barco, tudo vai bem. Isso é para incentivo dos irmãos que estão aqui. De 12 pessoas, hoje está aí quase 3.000, 4.000 pessoas. Quem deu o crescimento? Jesus. Então, irmão, foi na comunhão, na oração, no partir do pão. Eu, pastor José, pastor Ronaldo, que estava aqui, mas ele não gosta de ficar sentado, né, irmão? É uma benção esse rapaz, desde quando eu conheço ele. É uma maravilha. Mas 3 homens que ninguém dava nada por essa cidade. Chamei irmão Kleber, chamei mais outros, Miguel, e fomos formando a igreja, enfrentando revólver, matador, não sei o quê, bandido. E Jesus deu vitória. Porque a coragem, quem dá é Deus. Eu tenho um versículo que diz assim, ó, na Bíblia. Quem tem medo de perder a sua vida, o que acontece? Perdê-la. Por amor de Cristo. Se eu tenho medo de perder ela, eu já perdi. Então, graças a Deus, irmão, estou dizendo aí que ninguém vai sair ameaçando, vai sair brigando. As nossas armas não é material, é espiritual. Está lá na armadura de Deus. Demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus. Depois que você tomar tudo isso, Paulo ensinando, fica firme para combater essas heresias que está aí no mundo, os falsos profetas, tá? Que já não estão mais profetizando que Jesus salva, Jesus cura, ele leva para o céu, não está profetizando mais que Jesus é o Salvador, não. Estão profetizando que a vitória está em Davi, está em Salomão, está em Cristo Jesus, que morreu na cruz. Deus abençoe os irmãos. Hoje é dia de sentarmos à mesa, né? Confirmar com Deus, mais uma vez, o pacto, né? A nova aliança. É o cálice da nova aliança para com Deus. Vamos fazer isso com toda a singeleza do nosso coração, toda a pureza, dizendo a Jesus, nós estamos aqui para continuar pregando o Evangelho. Nós estamos aqui nos revestindo, comendo esse pão, nos fortalecendo e tomando esse suco, que é o teu sangue, para a purificação da nossa alma. Que Deus nos abençoe. Quero passar o microfone para quem é de direito, vice-presidente do campo, que vai dar continuidade neste ato glorioso. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé, irmão, vamos fazer a oração.
Assim, encerrando esta segunda parte, né, Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus, trimestre vai ser uma bênção como os demais. Deus continua abençoando o nosso superintendente, como os professores. Em nome de Jesus, vamos orar, pastor Paulo Jorge, agradecendo ao Senhor, e estaremos adentrando a Santa Ceia do Senhor. Eu salvo da igreja com a paz do Senhor. Oh, glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que estamos agradecidos a Ti, Senhor Deus, por essa parte do culto, Senhor Deus, da manhã, Senhor, de hoje, é dia da Santa Ceia do Senhor. Abençoa, Senhor, de cada um, que aqui, cada momento, cada palavra que saiu da boca dos pastores, Senhor Deus, possa penetrar em seu coração, Senhor Deus, para que ele passe a cada dia a aprender mais com o Senhor. Eu também preciso disso, a minha família. Obrigado pela vitória que desse a minha esposa nessa semana. Ela teve um AVC, mas Deus já entrou com a providência e ela está ali para participar da Santa Ceia nessa manhã, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, é isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 34, como é o nosso costume. Na ceia do Senhor, texto que a gente sempre estamos meditando na palavra de Deus, fazendo este memorial, que o apóstolo Paulo falou, fazer até que Jesus venha, né? Jesus ainda não veio, mas cremos que um dia ele virá. Há um poucochinho de tempo, né? O que há de vir virá, não tardará. Então nós cremos, porque o próprio Jesus falou que foi preparar o lugar e voltará breve, muito em breve. Assim nós cremos, possamos continuar firme na presença de Deus. Vamos lá, ler como de costume, estarei lendo um versículo, a igreja seguinte, até o 34, em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Já se encontra conosco nosso pastor presidente. Retorna aqui para o trabalho para o nosso pastor. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar pelo pão. Simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, graça te damos por estar aqui na tua casa nesta manhã, Senhor. Nesse ato de Santa Ceia, a qual o Senhor nos deu a oportunidade de estar presente nesta manhã, Pai. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, teus servos que irão cear nesta manhã, Pai.
que através desse ato, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer para que possamos estar mais um mês na Tua presença, adorando e bendizendo o Teu nome santo, Pai. É que nós te pedimos, já certo da vitória, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Poder assentarmos. As irmãs louvando ao Senhor. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. As minhas vestes com teu sangue remidor. Me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Pra te adorar, Senhor.
Deus. 301 da harpa. 301. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Em faminto a Jesus vencerá. Ex-discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, e no fogo peixe e pão, é Jesus que os convida a se vir. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Em faminto a Jesus vencerá. Quem sedento se achar, venha. Já está, vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu em faminto a Jesus vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Para terminar, vem. Saciar, poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus vencerá. Aleluia. Todos pegaram o pão, irmãos? Amém? Ficou alguém sem o pão, por gentileza, levante sua mão. Maravilha. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória
de mim. Podeis participar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Por gentileza, vamos colocar de pé, irmãos. Agora vamos orar pelo cálice. Simboliza o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sangue da nova aliança. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Reinaldo vai estar orando. Saúde, irmão, que a paz nessa manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos na manhã, Deus Santo, Deus da glória, mas vem na tua presença, Deus da glória. Agora nessa manhã está esses cálices, esse momento, Espírito Santo, pelo teu sangue nesse dia. Pai, toma nas tuas mãos a tua igreja que está reunida no tempo nesta manhã, concedendo assim a tua bênção, a tua vitória nesse dia. Pai, venha assim nos abençoar do alto céu. Pai, a tua palavra fala nesse dia que tomando o teu sangue, vem a verdade repreendida. E assim eu creio no teu sangue carmesim nesse dia. Pai, então sentar à mesa do Senhor. Pai, toma na tua mão santa, nesta manhã poderosa. Pai, entregamos e agradecemos aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Poder assentar, irmãos. 432 da harpa. 432. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possas sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre ser. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador,
teu amor, a minha alma lava, Salvador. No teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz, ó teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma, aleluia. Minha vida, para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor. Ó, recebe-me, Senhor. Quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar. Para terminar a minha, glória a Deus, aleluia. No teu sangue por carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor. Aleluia. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia. Ficou alguém, irmão, sem o cálice? Por gentileza, levante a mão. Ninguém? Chegou o momento de nós estarmos contribuirmos com a obra missionária nessa manhã. Você trouxe sua oferta. Sei que está com o seu dinheiro no banco aí, né, irmãos? No celular. Tem o Pix da igreja. Você pode acessar o Pix da igreja, está ali. Enquanto o Ministério de Louvor rápido, já era para estar de pé, vai estar adorando ao Senhor, você vai contribuir nesta manhã. Precioso Jesus.
seus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia! Glória a Deus! Precioso Jesus, eu amo o som da sua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. E como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Por gentileza, vamos colocar de pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por esses momentos que passamos na sua presença, aprendendo da tua palavra, e agora esse ato de Santa Ceia. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Agradecer ao Senhor. Registrar aqui a presença do pastor Agil, nossa congregação do Condado. Nossa missionária irmã André. Deus abençoe esse casal. Tem mais nosso irmão Lúcio. Meu amigo presbítero Lúcio. Quem mais? Raimundo, diácono Raimundo. Deus abençoe. O jovem João. Nossa congregação do Condado está presente. A igreja que é soldado com bem-vindo. Seja bem-vindo. Maravilha. Deus abençoe. Pastor Agil, vai estar orando. Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Oramos a Deus, soberano e eterno Deus. Pai amado, Pai querido, nessa manhã, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade de mais um dia na face da terra, Senhor, onde nós participamos, ó Deus, do Teu corpo e do Teu sangue, Jesus. Nessa manhã, Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor venha guardar a Tua igreja nessa manhã, Pai, que vai sair da Tua casa, Senhor, mas não da Tua presença, meu Pai. Dá-nos uma tarde feliz, uma tarde tranquila, e se o Senhor não voltar no decorrer dessa tarde, Senhor, que nós possamos à noite estar na Tua presença, Senhor, num culto de adoração, Senhor, Pai. Toma nas Tuas mãos nossas vidas, Pai querido, nos ajuda, Senhor. Aqueles que não puderam estar aqui, ó Pai, que estão trabalhando, que o Senhor possa guardar nos seus trabalhos, ó Pai. E aqueles, Senhor, que estão afastados dos Teus caminhos, que o Senhor possa dar uma oportunidade para voltar para Teus caminhos, Senhor, te voltando para o Senhor, Pai. Nessa noite, nessa manhã, Pai, eu entrego nas Tuas mãos nossas vidas, pedimos as Tuas bênçãos, não somente hoje, ó Deus, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Gonçalo. Se você creres e também unidos em oração, então o Espírito vai trazer para ti a salvação, para ti a salvação, para ti a salvação. Então o Espírito vai trazer para ti a salvação. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos. Todos digam: a paz do Senhor.